Privilégio, mais uma vez, estar aqui com os irmãos e compartilhar da palavra de Deus. E que bênção. Eu estava ali agora tentando me recompor. Esse louvor fala muito ao meu coração. Convido você a abrir sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Nós vamos olhar para esse texto nessa noite, pensando também como missão da igreja, aonde nós devemos chegar e como nós devemos crescer na presença do Senhor. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Quem achou, pode se colocar de pé para a gente fazer a leitura. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim um texto: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Vou chamar a igreja para ler junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo texto sagrado que nós temos a oportunidade de abrir aqui, Deus. Pai, é um privilégio para nós podermos, nesse domingo à noite, abrir a Escritura e meditar nela, Deus. Já houve tempo na nossa vida que a gente não tinha interesse nisso, Deus. Mas o Senhor despertou esse interesse no nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Deus. E, Pai, eu quero pedir ao Senhor, nessa hora, Pai, fala ao nosso coração, Deus. Desperta-nos mais uma noite. Desperta-nos, ó Deus, mais uma vez. Muda, Senhor, a nossa mente, ó Deus, outra vez. Deus, vai ajustando, ó Deus, o nosso coração, alinha o nosso coração na verdade, ó Deus, e na graça do Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim possamos ouvir a Tua voz aqui nesta noite. E, Pai, não deixe que distração nenhuma venha, Senhor, nos tirar o foco da pregação, Pai. Toma a nossa mente cativa ao Senhor, a dos meus irmãos, Deus. Toma-nos em assalto aqui nesta hora, Pai, para Ti, ó Deus. Que o mais importante aqui neste momento seja olhar para a Escritura e enxergar Cristo. Pai, que assim possamos desfrutar desse momento. E Deus, olha para mim, ó Deus, com graça e misericórdia, Deus. Enche-me com Teu Santo Espírito, Pai. Usa-me, ó Deus, para a Tua glória, Deus. Ó Deus, o Senhor sabe da minha limitação. O Senhor sabe, ó Deus, como eu me coloco diante do Senhor nessa hora, Senhor. Só o Senhor sabe, ó Deus, como a mão treme, como, ó Deus, o coração dispara. Não pelas pessoas, Deus, mas pela realidade de como, ó Deus, é grande esse Evangelho e como eu preciso dele. Então, Deus, fala ao meu coração também. É o meu pedido, oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, eu sei que aqui muitos gostam de praticar esportes. Alguns corrida, outros musculação, outros futebol, vôlei. A turma da UMP está aí firme e forte no vôlei, no futsal. Na semana que vem eles têm uma competição. Orem por eles. Viu aí, né, Caio? Então, eu queria comentar sobre um esporte muito interessante, que alguns tratam como hobby, caiaque. E interessante que o caiaque
ele é aquele barquinho fininho que você precisa ter muito equilíbrio para manter-se naquele caiaque. Ou canoa, como você queira chamar. Mas precisa de muito equilíbrio. E pensando nisso, me faz lembrar de uma história, uma viagem que eu fiz com a família e alguns amigos. Nós fomos para Aracaju. Eu não posso nem olhar nessa direção, porque tem gente ali que já está rindo, só de eu lembrar. Mas eu tenho pouca experiência, mas eu consigo pelo menos me equilibrar naquele barquinho. E aí a gente pegou um barquinho que era 2 lugares. E entrou eu e um amigo meu, pastor. Nós começamos a remar para distante da margem, fomos remando, e rindo, e conversando, brincando, aquela tarde ali boa e agradável, a gente brincando e remando. Sabe aquele pensamento intrusivo que vem assim à mente? De repente ele vira e fala assim, Orlando, vamos virar? Eu falei, aquela resposta que você também daria. Não, é lógico que não. Aí ele, não, vamos virar. Eu falei, não, vamos virar nada. E aí ele começou a balançar, brincando, só que ele sozinho balançando não dava conta. E eu firmando aqui o contrário. Mas nessa hora passou uma lancha perto da gente. E aí fez aquela onda que balança mais ainda. E o resultado? Virou. Isso mesmo. A história é longa, irmãos. Não vou contar ela toda. Mas, para resumir para vocês, esse amigo teve que ser resgatado. E eu fui remando sozinho de volta para a margem com muito esforço. Eu trouxe essa ilustração para a gente pensar o seguinte, a nossa vida é assim. Assim como? Estamos em um barquinho frágil, pequeno, diante de um grande oceano, que é a vida. E ele pode virar a qualquer momento. Agora há pouco eu vim de um funeral de um jovem, menos de 30 anos. Faleceu de uma parada cardíaca, deixou a esposa e um filho. A vida é assim, ela passa. Ela é como um barco pequeno, frágil, que vira e tudo passa. A vida pode ser instável, irmãos. Mas apesar de ser instável, porque ela não está no nosso controle, e nós sabemos muito bem disso. Passamos por uma pandemia. Mas nós devemos ter uma vida espiritual firme e progressiva no Senhor. Apesar da vida ser instável. Uma vez que você recebeu a Cristo, uma vez que Cristo entrou na sua vida, a sua vida não pode ser mais instável. Ela não pode ser mais oscilante. Ainda que as ondas tentem te derrubar, ainda que uma tempestade tente te virar, você deve estar firme no Senhor. Ainda que você caia desse barco. Ainda que a sua vida termine neste mundo. Olhando para o texto, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele escreve essa carta endereçada para a igreja de Colossos. Ele manda essa carta porque havia uma necessidade a ser tratada ali. Ninguém parte de uma mensagem sem uma motivação. Então havia uma motivação de Paulo para tratar alguns assuntos com aquela igreja. E Paulo é motivado a escrever para proteger aquela igreja. Para proteger, para não cair em ataques que estavam sendo realizados de dentro daquela igreja. Mas eram ataques não de força física, eram ataques espirituais, de vãs filosofias, de ideias contrárias ao Evangelho, dentro da igreja. E então Paulo precisa fazer uma intervenção, escreve essa carta. E o ataque ao Evangelho, ele foi exortado por diversas pessoas já na história da igreja. Não é exclusividade de Colossos, não é somente para nós aqui,
Mas no passado, Calvino disse assim: a igreja não pode existir sem a doutrina pura do Evangelho. E Lloyd Jones diz assim: o maior perigo para a igreja não vem de fora, mas de dentro, dos falsos mestres que se infiltram sorrateiramente. Então aqui tem um alerta para a gente. Paulo chama a igreja a uma vida coerente com a fé que eles creem. E agora precisa se desenvolver. A igreja precisa estar firme no Senhor. Essa é a grande missão da igreja. Estar firme no Senhor, fazer discípulos, fazer crentes, pessoas maduras e crentes no Senhor Jesus. Então a mensagem dessa noite é a progressão da vida cristã. A progressão da vida cristã. Em primeiro lugar, o texto nos chama a andar em Cristo. E veja aí, no verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Há uma ação nossa, irmãos, andar no Senhor Jesus. O problema desta igreja de Colossos é que falsos mestres estavam lá dentro e ensinavam coisas erradas. Muito diferente daquilo que era o cristianismo que o Senhor Jesus deixou, o evangelho que o Senhor Jesus deixou. O cristianismo estava misturado com um tipo de ritualismo, em que eles fazerem coisas, ou mexerem com objetos, vestirem certas roupas, talvez era mais importante do que o próprio Senhor Jesus. A repetição de rituais, palavras repetidas, tudo isso fazia parte do contexto da vida deles no passado, e ainda eles estavam vivendo aquilo mesmo com uma vida nova no Senhor Jesus. Mas Paulo diz que tudo isso é sombra daquele que vinha e veio, e agora não precisava mais daquilo. Todo aquele ritual lá no Antigo Testamento, quando o povo no passado, eles iam para o templo buscar o Senhor Jesus, e havia a roupa, ou o tabernáculo, e havia a roupa correta de se usar, havia os elementos, havia ali os objetos, e aquilo tudo apontava para o Senhor Jesus. E agora Paulo está chamando a atenção, falou: olha, não precisa mais disso. E alguns dentro da igreja estavam defendendo que era assim que tinha que permanecer, porque a tradição era importante. A tradição era mais importante do que uma vida vivida no Evangelho. Outra heresia que estava crescendo no meio da igreja ali, e que Paulo estava combatendo, era o culto aos anjos. E aí pode parecer estranho para você, mas cultuar a anjos, sim, era comum e nos nossos dias ainda existe. Na história houve muitas atuações de Deus por meio de anjos. Deus enviou anjos para algumas manifestações específicas na história do povo de Deus, para que o povo entendesse a mensagem real. Quando José soube que Maria estava grávida, ele ficou assustado e Deus o visitou. E Deus falou com ele, usando um personagem, usando uma pessoa, para que falasse para ele: olha, recebe ela, porque o que está nela vem de Deus. E ali no meio daquela igreja, tudo isso estava sendo cultivado, estava nascendo e sendo cultivado ali. O que isso tem a ver com a gente aqui? Hoje, nessa data, sentado aqui. Uma prática cristã, irmãs, que infelizmente muita gente faz de forma errada, é o jejum. Outro dia eu estive em um grupo de crescimento e tratamos desse tema. Às vezes o crente olha para essa graça que Deus nos deu e acha que aquilo é um ritual, que se eu jejuar tantas horas e por um tempo, eu vou alcançar certas bênçãos em Deus. Isso é ritualismo. O jejum não foi feito para eu trocar bênçãos com Deus, mas para eu
experimentar mais a presença de Deus. É o tempo que eu tiro de comer para poder ler as Escrituras, para poder orar, para poder falar com Deus, para aproveitar mais a comunhão com Deus, para poder me entregar na presença de Deus, para, neste momento, eu reservar esse tempo e dedicar ele ao Senhor Deus. Mas não para eu trocar nada com Deus. Deus não precisa trocar nada comigo. Tudo é dele. E às vezes a gente está se enganando. Oração 3 horas da manhã, porque essa tem poder. A fila é menor, o povo está dormindo, tem menos pedido. Já ouvi isso tudo. Esses rituais prendem o crente a uma vivência simplesmente de regras, e não no Evangelho, e não de viver uma vida tão boa na presença de Cristo, experimentando da presença dele, de ouvir a sua voz, mas simplesmente de cumprir rituais vazios, que não levam ninguém a nada, que não fazem você crescer no Senhor Jesus. Palavras que são citadas como mantras. Vê uma situação estranha, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder? Tem poder para mudar sua vida e parar com esse negócio de achar que repetir palavras vai mudar alguma situação ou algo ou alguém. Mas o que vai mudar uma pessoa, o que vai mudar você, o seu coração, a sua mente, é uma prática na vida do Evangelho, é viver o Evangelho, é andar nele, é estar no caminho de Cristo, é seguir os passos do Senhor Jesus. Quantos e quantos fariseus não erraram por isso, irmãos? Quantos achavam que estavam próximos de Deus, mas estavam extremamente distantes diante do Filho de Deus? Será que você não está assim? Reunião de oração aqui, terça-feira, 7 horas da manhã, é uma grande bênção. Eu gosto demais. Estar em duplas, orando, ouvindo os irmãos. Outro dia Deus usou uma irmã aqui para falar algo importantíssimo ao meu coração. Não foi profecia não, viu? Pode ficar calmo, mas foi ela usada por Deus para trazer paz ao meu coração. Naquele dia eu estava precisando. E Deus falou ao meu coração, mas 7 horas da manhã aqui numa terça-feira não é uma prática para a gente alcançar bênçãos maiores, ser mais santo, ser mais puro. E aí talvez olhar para os que não vêm e falar, aí ó, cadê os crentes? Que antigamente os crentes iam e oravam mais, os de hoje. A porta de emprego não vai se abrir se você não mandar um currículo. Se você ficar em casa só orando, a porta de um emprego não vai abrir, irmão. Você precisa escrever um currículo, você precisa mandar para uma empresa e eles precisam ler e ligar para você. Ou te responder o e-mail, ou WhatsApp. Mas fica em casa só orando, experimenta. Aí você talvez queira pegar um caso extraordinário, de alguém, de uma pessoa que orou, buscou a Deus, e Deus abriu uma porta, se ela mandar o currículo, e quer trazer isso como se fosse regra. Não é assim. A vida cristã, nós andamos no caminho do Senhor, nós oramos, mas também nós agimos, nós andamos. Andar faz parte de uma ação. Nós devemos fazer, nós devemos sair do nosso lugar. Nós devemos exercitar a nossa fé. Essas recomendações parecem óbvias, né? Mas, lógico, Orlando, isso tudo eu já ouvi. Estou ouvindo mais do mesmo, está chovendo molhado. Mas, quando a situação aperta, quando o barco começa a balançar, quais são as primeiras atitudes? E eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais as Escrituras. Eu preciso fazer
e eu preciso fazer. Vamos trocar o preciso fazer por eu preciso conhecer, por eu preciso andar no caminho do Senhor. Eu preciso estar mais em comunhão com esse Jesus maravilhoso que um dia me chamou pelo meu nome e hoje eu sirvo a Ele com toda a alegria do meu coração, com todo o prazer da minha alma. Hoje eu tenho o prazer de estar no caminho dEle e andar nos caminhos dEle, seguindo os seus passos e imitando o que Ele fez e o que Ele faz. E aí você não vai precisar mais de momentos de apertos para ser sacudido por Deus, para lembrar de andar nos caminhos de Deus. Receber a Cristo é só o começo, como diz o texto. Como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, agora é andai nele. Ô irmão, você recebeu Jesus? Irmã, você recebeu Jesus? Comece a andar nele. Não é simplesmente receber e ficar parado. Se você não recebeu e está aqui nessa noite, e você está ouvindo essa mensagem, é a oportunidade que você tem para receber o Senhor Jesus nessa noite. É a oportunidade que você tem de ouvir mais desse Senhor Jesus e começar a dar os primeiros passos seguindo Ele. O que tem de bom nisso, a gente vai avançar e veremos. A progressão da vida cristã é andar em Cristo, mas em segundo lugar, ser radicado em Cristo. Olha aí o texto, verso 7. Vou pedir para a igreja ler. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. Uma vez que a pessoa começa a andar nos caminhos do Senhor, agora ela deve se firmar nele e deve aprofundar o seu conhecimento no Senhor Jesus. Esse radicados aqui não é de ser radical, extremista, doido da cabeça, não. Mas é de estar firme, de aprofundar o conhecimento no Senhor Jesus. De conhecer mais profundamente quem é o Senhor Jesus. Não conhecer só que Ele viveu, morreu e ressuscitou. E tem muita gente que só sabe isso. E parou aí. Não conhece os atributos. Não conhece que Ele é 100% homem, 100% Deus. E isso fala tanto ao nosso coração. Não sabe que você está intimamente ligado com Ele. Não sabe que muitas vezes que você é o irmão do Senhor Jesus. E até estranha. Irmão? É como uma semente plantada. Ela ali começa a germinar, sai um pouquinho para fora e as raízes elas precisam se aprofundar. Elas precisam crescer. Elas precisam expandir. Essa é a vida do crente. Essa é a vida que Paulo está recomendando a essa igreja. Por quê? Senão eles vão ser levados pelas heresias. Paulo começa com essas recomendações para depois falar das heresias que estão no meio. Porque se a gente não desenvolve a nossa vida cristã, irmãos, o primeiro vento de doutrina, de heresias, a gente é carregado. E a gente começa a acreditar e até replicar erros que a gente acha que são verdades. Porque a verdade, de fato, a gente não está conhecendo. Quarta-feira, a gente tem aqui estudo bíblico. Agora nós estamos expondo Atos dos Apóstolos. O reverendo Robson está nesse mês. A gente está intercalando os meses. Mês passado foi eu, esse mês é ele. E a gente está fazendo exposição de Atos. Estudando as Escrituras. Sabe para quê, irmãos? Para a gente aprofundar mais o conhecimento. Para conhecer mais. Não é para ter uma agenda da igreja. Não é para botar lá na placa, quarta-feira tem culto. Não, é para a gente desenvolver a nossa fé no Senhor Jesus. As irmãs estão tendo aqui, teve a formatura, sexta-feira, Mulheres Fora do Jardim. Por que elas vêm sexta-feira para cá? Para se aprofundar mais nas Escrituras e conhecer mais o Senhor Jesus. Ter Ele como referência da sua vida. As crianças estão ali, é para conhecer mais o Senhor Jesus. Você está aqui agora para conhecer mais o Senhor Jesus.
Porque se não for para isso, se não for essa a intenção, se não for esse o nosso trabalho, é melhor a gente ir embora. Vira um clube. E aí você pode ir lá para o clube, lá. Se associa a um clube, encontra com o pessoal lá, joga bola, come churrasco. As raízes, elas são invisíveis. Elas não são enxergadas a olho nu. Elas estão lá para dentro. Então, esse trabalho é você e Deus, labutando ali, conhecendo mais, abrindo as Escrituras, conhecendo, estudando. Esteja firme no Senhor. Aprofunde-se no conhecimento das Escrituras. Esteja firme no Senhor, olhando para as Escrituras. Eu acho, irmãos, de coração, se Calvino soubesse o que a gente anda fazendo, ou o que muitos crentes andam fazendo, ele teria vergonha. Porque tem muito crente que sabe mais de Calvino do que da Escritura. Sabe mais das institutas do que da própria Escritura. Esse homem, Calvino, foi uma bênção porque ele conhecia as Escrituras, porque ele se aprofundava nas Escrituras. Ele olhava para o texto original no grego, estudava. Por isso ele escreveu o que ele escreveu. Por isso ele se firmou em doutrinas, porque ele conhecia a palavra de Deus. E às vezes a gente quer fazer o contrário. Não, vamos olhar primeiro para Calvino, para depois olhar para a Escritura. Para com isso, está errado. Para de se encher de doutrina. Eu não estou falando que está errado, irmão. Teologia não é errado. Entenda. Eu passei 5 anos estudando teologia. Não é errado. Mas inclusive o que os pastores e o diretor tanto alertavam era: cuidado, teologia é bom, mas ela é perigosa. Porque você pode se firmar tanto nela e esquecer da Escritura. Esquecer do Senhor Jesus. Tratar isso daqui como algo comum, não mais como sobrenatural. Então esse é o alerta. Esse é o alerta de Deus para a nossa vida aqui nesta noite. Para mim e para você. Um homem super inteligente nas Escrituras. A progressão da vida cristã é andar em Cristo, é ser radicado em Cristo. Em terceiro lugar, edificado em Cristo. Está aí no texto, vamos lá? 7, 1, 2, 3. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Essa consciência, irmãos, nós precisamos ter bem convicta na nossa mente. Olhando para o texto, você vai ver que há uma progressão de como é a vida cristã, de como você vai progredindo e sair dessa letargia de só ouvir, só ouvir, só ouvir, e agora começar a tirar conclusões. Agora eu entendi esse texto. Agora eu entendi o que o Senhor Jesus está falando aqui. Você já experimentou disso, irmão? Como é maravilhoso. Você lê a Escritura e fala: eu entendi. E aí depois você vai lá e olha no comentário: olha, ele pensa igual a mim. Isso é bom demais, irmãos. A gente não pode perder isso. E assim a gente vai crescendo. Edificado. Aqui, imagina comigo a ideia de um edifício, de um prédio. Aquele que recebeu o Senhor Jesus, anda no caminho, ele se aprofunda e agora ele cresce. É um edifício. E que ele aparece, a glória do Senhor Jesus começa a brilhar na sua vida. No mundo, agora você começa a brilhar e fazer diferença no mundo. As pessoas olhando para você vão começar a enxergar o Senhor Jesus na sua vida. Por isso que você deve andar no caminho. Por isso que você deve andar nele. Essas coisas estão entrelaçadas, não tem como a gente separar. Eu separei em pontos para a gente entender mais fácil. Mas temos que tomar muito cuidado. Você lembra aqui do edifício Palace 2, lá no Rio de Janeiro? Os mais experientes vão lembrar. Um prédio que foi construído, um edifício que foi construído com material de não... a qualidade não era tão boa e simplesmente caiu.
foi a areia da praia. Simplesmente caiu. Com isso eu quero perguntar a você, o que você anda ouvindo? Do que você tem se alimentado? A gente tem que tomar cuidado, queridos. E aqui, de forma bem prática e atual da nossa vida. Nós temos novelas, seriados, que falam das Escrituras. Você já sabe o que é que eu estou falando. Famosos aí, tem muita gente vendo. E tem muita gente achando que tudo ali está na Bíblia e nem confere. Outro dia, conversando com os adolescentes, um me fez uma pergunta. Mas fulano era autista mesmo? Falei, rapaz. Falei, não. Para dar a história, fizeram isso. Mas olha para a Escritura. A gente está rindo, mas no fundo são verdades. Outro dia, na quarta-feira aqui, eu contei para os irmãos, até certo tempo, até tempo atrás, eu achava que Moisés estava no barquinho, lá no cesto, e estava descendo o rio. Porque todas as histórias que eu assisti, era Moisés dentro do barquinho, do cesto, descendo o rio. E às vezes tinha até jacaré querendo comer. E aí eu coloquei isso na minha mente. E eu lia, nem prestava atenção. Até o dia que eu fui pregar, fui estudar o texto. Falei, não, peraí. Ele estava preso nos juncos. Talvez alguém esteja aprendendo aqui agora. Ele foi colocado à margem. Ele não foi colocado no rio para descer. A mãe teve esse cuidado de prender lá onde a filha de Faraó descia para se banhar. Então foi tudo proposital. Mas veja como que essas coisas entram na nossa mente e a gente não percebe. E a gente vai sendo levado. Está vendo? E a edificação é isso, queridos. É nesse ambiente aqui que a gente vai aprendendo. É nesse ambiente aqui que a gente vai crescendo. Sábado a gente teve vários eventos aqui. De manhã foi lá no Parque da Cidade, né, com os casais. Aí à tarde foi aqui no salão com a SAF. Vou falar que é a SAF, né? Porque foi liderado pelas irmãs. A Festa das Cores. E à noite tivemos a Viva Jovem aqui. São vários movimentos, várias sociedades. Um tentando fazer o outro crescer, edificar mutuamente. E esse deve ser o nosso propósito. Se a gente se reúne aqui somente para comer bolo e cantar parabéns ou tomar refrigerante, que é coisa que a gente gosta, mas se for só isso também, não vale a pena. Para não sermos enganados, nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade profundamente em Cristo, porque Ele é a verdade. Conheça mais o Senhor Jesus, conheça mais a verdade, aquele que é a vida e a verdade. Conheça o Senhor, e você não será enganado. É triste conversar aqui com alguns irmãos e eu falo da minha experiência. Passei por outros lugares e, infelizmente, irmãos, às vezes a gente vive um cristianismo achando que é um cristianismo bíblico verdadeiro, mas estamos enredados, cheios de filosofias vãs e doutrinas erradas. Porque fazem sentido, na mente elas se encaixam e fazem sentido. Então, como você não cair no erro? Conheça as Escrituras. Edifique-se na Escritura. A Escritura deve ser esse prédio da sua vida, que faz você crescer e as outras pessoas olharem para você e verem o Senhor Jesus. Que você seja um crente admirável de se olhar. Aquele ali conhece as Escrituras. Aquele ama as Escrituras. Aquele tem a vida pautada nas Escrituras. A missão da igreja não é inflar números, não é estar lotado de gente aqui, mas é edificar vidas. Essa é a missão da igreja.
A progressão da vida cristã é andar em Cristo, é ser radicado em Cristo, é ser edificado em Cristo. Em último lugar, olhando para o texto, confirmado na fé. Vamos lá? O 7 de novo? Não, vamos do 6. Vamos lá, o texto todo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, em quarto e último lugar, confirmados na fé. A progressão da vida cristã para Paulo tem a ver com esse crescimento, que desemboca em uma convicção da fé, irmãos. Não é simplesmente saber, mas é ter convicção. E convicção é aquilo que não se muda. Não tem como mudar. Você não abre mão. Podem falar o que for. Podem dizer o que for, mas você não abre mão. Era fundamental que aquelas pessoas da igreja tinham essa consciência. Tivessem essa consciência de o Senhor Jesus Cristo é a base dessa igreja. Eu preciso conhecer mais dele. Era isso que Paulo estava chamando os crentes a fazerem. E aí, pensando na história da igreja, nós temos a história de um homem, Lutero. Um homem convicto da fé. Olhou para as Escrituras, enxergou a verdade da Escritura e ali teve convicção. E ele que, em certo momento, foi colocado contra a parede e falaram: você deve negar tudo isso. Tudo que você está defendendo. Que a salvação não é só pela igreja. Você deve negar tudo isso. Que é somente em Cristo. Você tem que negar tudo. E ele diz assim: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, pois não aceito a autoridade de papas e concílios apenas, uma vez que eles frequentemente se contradizem. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de um homem cheio da convicção. Cheio da convicção de quem é o Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, é uma progressão. É primeiro receber a Cristo. E você que já recebeu a Cristo, você anda nele. E aí depois você se aprofunda no conhecimento a ele. Se fosse lá na sala dos adolescentes, eu estaria ensinando gestos. Não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo gestos aqui, né? Isso ajuda a gente a gravar. Mas é andar nele, se aprofundar nele, ser edificado nele. E agora ter convicção. E eu vi gente fazendo gesto aí. Ter essa convicção no Senhor Jesus. Ter a convicção na palavra de Deus. Não deixar se levar pelo que os outros falam simplesmente, mas olhar para a Escritura e entender o que Deus tem para a sua vida. Permanecer firme é fruto de um ensino sólido e uma prática obediente, queridos. A missão da igreja é confirmar os crentes na verdade, protegendo-os do erro. Como que a gente faz isso tudo, então? Como que a gente olha para o texto, entendemos, e agora como é que traz para a vida real? A gente resume em uma palavra: discipulado. A grande missão nossa é discipular pessoas. É discipular pessoas para seguirem os caminhos do Senhor Jesus. É fazer elas olharem para o Senhor Jesus, assim como você admira, e elas passarem a olhar para o Senhor e falar: é isso que eu quero andar nesse caminho. Mas eu quero conhecer mais. E eu quero crescer. Um dia eu quero sentar aí do outro lado da mesa, eu quero falar desse Senhor Jesus. É isso que eu e você fomos chamados para fazer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa igreja,
eu tinha muitas dúvidas. Eu conhecia muito pouco. Mas Deus separa um homem de Deus. Alguns aqui conhecem. Reverendo Jefferson. Para os mais de perto, Jeff. Pastor Jeff. Uma bênção na minha vida. Me discipulou. Com conversas frequentes, ensinando as Escrituras. Me preparando, mostrando os erros. Naquela amizade, várias vezes lá no Taguaburg, lá em Taguatinga, a gente sentado lá conversando. E eu, Masterburg, obrigado. E várias vezes eu confrontando ele, falando, não, isso está errado. Não é assim. E aí ele, mas de onde você tirou isso? E eu percebia que era da minha mente. E ele vinha com as Escrituras e mostrava. Então foi uma bênção na minha vida. Que você seja uma bênção na vida de outros crentes aqui nessa noite. Que você saia daqui querendo fazer discípulos, fazer a missão do Senhor. O que Deus te chamou para ser nessa vida? Discipulador, querido. Fazer discípulos. Você que é pai, discipule os seus filhos. Você que é mãe, discipule os seus filhos. Marido, discipule a sua esposa. Esposa, discipule o seu esposo. Jovem, discipule uns aos outros. Adolescentes, vocês podem e devem discipular uns aos outros. Crentes, vamos discipular. Vamos voltar a amar com profundidade o Senhor Jesus e querer transmitir esse conhecimento e fazer outros quererem amar mais o Senhor Jesus. Concluindo, o texto no final diz, crescendo em ações de graças. Só assim essa igreja cresce. E não só em números, mas em profundidade, em teologia, em escritura, em reuniões de oração, em vigílias. Sexta-feira que vem, viu, queridos? Vigília de oração. Já adiantei aí. Mas ela só vai estar mais cheia a hora que você se aprofundar, que você começar a crescer e você enxergar o tanto que você precisa do Senhor Jesus. Os cultos de quarta só estarão mais cheios quando você desenvolver a vida cristã na sua vida, no meio da sua família. E aí você não vem mais por obrigação e fala, eu vou porque eu quero ser alimentado, eu quero ouvir mais o Senhor Jesus, eu quero falar do Senhor Jesus para quem estiver lá, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. A gratidão das ações de graças é o termômetro da saúde espiritual. Se você não está feliz, é porque a sua vida não está sendo desenvolvida. A progressão, ela parou. Ou ela nunca aconteceu, ou ela parou. Mas se Deus está trazendo essa palavra hoje à noite, irmãos, é para a gente sair de um estado parado, para a gente começar a ter ação e movimentar e crescer no Senhor Jesus. A igreja que cumpre a sua missão gera crentes agradecidos e adoradores. Quando as ondas vierem, o crente permanecerá convicto que a sua vida pode até acabar neste mundo, mas ele está salvo em Cristo Jesus. E ele sabe que ele estará na presença de Cristo Jesus, eternamente desfrutando da presença do Senhor Jesus, ouvindo a voz do Senhor Jesus, e ali comungando na mesa do Senhor Jesus, com a multidão de crentes que já estão na presença do Senhor Jesus. Oh, irmãos, que alegria é essa que tem que tomar conta do nosso coração, a alegria de ser crente. Reavive essa alegria no seu coração. Não seja daquele crente que fica esperando as coisas acontecerem, não. Um movimento diferente. É você, crente,
que deve ser reavivado no Senhor Jesus. Reavive a sua casa nesta noite. Reavive a sua vida nesta noite. A sua vida de oração, de leituras de escrituras. Que você saia daqui reavivado no Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero rogar ao Senhor Deus, se tiver alguém desanimado aqui nesta noite, que já não tem prazer de estar aqui, Deus, que é custoso, ó Deus, ouvir 30, 40 minutos de uma pregação, que é cansativo. Ó Deus, o Senhor sonda o coração, o Senhor sabe o que está lá dentro. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, traz ânimo, traz alegria nesta noite, Deus. Traz vida, Pai. Ó Deus, se tem crente, ó Deus, que já não consegue mais orar, Deus, que está desanimado até para orar, Pai. Deus, traz ânimo, Senhor, traz vida, Senhor. Traz fervor a esse coração, ó Deus. Traz mais de Cristo, ó Deus, a esse coração, Deus. Pai, se há alguém aqui que ainda nem conhece o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nesta noite Cristo possa crescer nesse coração. Que, ó Deus, que a palavra do Evangelho possa criar raízes profundas e que, ó Deus, o Senhor possa trazer conversão aqui nesta noite, ó Deus, para a glória do Senhor Deus, Pai. Ó Deus, mas também não nos deixa, Senhor, crescer em número e não crescer em maturidade, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos instrui, ó Deus, que possamos olhar para as Escrituras e lembrar da beleza dela novamente, Pai. É a minha oração, meu pedido ao Senhor, ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não é do meu feitio assim falar logo depois da mensagem. Geralmente eu só oro ou impetro a bênção, mas hoje eu gostaria de fazer um reforço aqui. Um reforço muito importante. O que você vai fazer com o que você ouviu aqui nessa noite? O que você vai fazer? Você vai engavetá-lo no compartimento da intelectualidade na sua mente? Ou você vai colocar em prática? O Orlando estava falando aqui sobre a reunião da UPA, e na última reunião que eu estive presente com eles, respondendo algumas perguntas lá, muito importantes até, alguns esclarecimentos, a gente falou justamente sobre isso. O que você vai fazer com aquilo que está sendo respondido? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente tenta fazer aquilo que a gente concorda, aquilo que a nossa mente já definiu como que é daquele jeito. Vou dar um exemplo aqui do jejum que foi falado aqui. Muitas vezes a gente fala, se você for no YouTube, lá no canal da IPG2, você vai ver algumas mensagens sobre jejum, falando sobre o jejum, como que deve ser o jejum. E de vez em quando ainda vem alguém e pergunta assim, posso fazer jejum de chocolate? Posso fazer jejum de refrigerante? Isso não é jejum, você quer fazer uma dieta e quer usar o jejum como exemplo. Entendeu? Jejum é jejum, conforme a Bíblia fala, abstendo-se de comer e beber. Alguns casos, talvez, com bebida. Mas, por quê? Porque eu vi uma igreja que está fazendo desse jeito. Não é a igreja, é o que a Bíblia diz, queridos. Você foi instruído agora na palavra. Você ouviu coisas que nós devemos fazer, porque nós devemos andar conforme a palavra, como foi falado aqui. O que você vai fazer com o que você ouviu aqui nessa noite? O que você vai fazer com a instrução da palavra dada aqui nessa noite? Reflita nisso. Viva isso para a glória do Senhor. Nos coloquemos de pé. Receba a bênção. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui, espalhado por toda a terra, hoje para todos sempre. Amém.
assente. E nós gostaríamos, antes de passar o vídeo aqui das informações,